É o Gazeta Entrevista que está de volta nesta noite para você de casa, curtindo o feriadão da Proclamação da República, 15 de novembro. Data também para os flamenguistas aí do aniversário do Clube de Regatas Flamengo, a maior torcida do Brasil e do Acre. Inclusive, você vai acompanhar na próxima revista Amazônia S.A. uma matéria especial sobre a influência do Rio de Janeiro na cultura acreana, inclusive os times de futebol. Aguarde. Vou bater um papo sobre medicina, sobre saúde, com a doutora Regina Jarudi. Ela é médica endocrinologista. E o dia 14 de novembro, ontem, foi o Dia Mundial do Diabetes. Segundo dados da ONU e do International Diabetes Federation, o IDF, em todo o mundo, pelo menos 250 milhões de pessoas sofrem de diabetes. No Brasil, olha os dados do Brasil, 10 milhões de pessoas têm a doença. E no Acre, cerca de 10 mil pacientes, sendo 70% deles em Rio Branco. Ou seja, nós temos em nossa capital mais de 7 mil pessoas que sofrem de diabetes, que é uma doença que atinge o ser humano em todas as idades. Tanto que o tema da campanha deste ano é o diabetes não discrimina. Olha que interessante. E, doutora Regina Jarudi vai nos falar a respeito deste tema tão interessante. Como eu falei, o diabetes é uma doença que afeta o sistema de metabolismo, provocando aumento ou a redução anormal do açúcar, a glicose no sangue. É a hiper ou a hipoglicemia, respectivamente. Doutora Regina, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Primeiro, um prazer receber a senhora aqui no Gazeta Entrevista, viu? Obrigada. Como sempre, muito elegante, doutora Regina. Doutora Regina, eu gostei desse tema, o diabetes não discrimina, sabe por quê? Meu pai é diabético, já tem 64 anos de idade, é gordinho, eu casei, já ganhei uns quilinhos também. Tem muita gente em casa que está preocupado, porque tem diabético na família. A primeira pergunta é essa, doutora. Quem tem na família o histórico de alguém com diabetes, pode ter o gene? Pode. O histórico de diabetes na família, existe a predisposição de algum membro desenvolver a diabetes. Então, essa família que tem o membro, o pai, mãe, tio, avós, irmãos, eles têm uma tendência principalmente a desenvolver o diabetes tipo 2. Que é o mais comum? É o mais comum em todo mundo. Então, o que é o diabetes tipo 2, doutora? Explicar para o nosso telespectador. O diabetes tipo 2 é o tipo de diabetes que acomete pessoas acima dos 50 anos. Geralmente ele tem uma predisposição familiar, ele pode ter um sobrepeso, ser obeso, então ele tem um fator de risco a desenvolver diabetes. Quer dizer que todo gordinho tem que ficar de olho porque ele já tem esse fator de risco? Tem, porque ele sendo obeso, ele tem um índice de massa gorda que leva a uma resistência à insulina. O que é isso? O pâncreas produz normal a insulina. Ainda produz normal. Diabetes tipo 2, ele ainda produz normal a insulina. Mas essa insulina não faz o efeito necessário na periferia do seu organismo, que é diminuir o excesso de glicose, caso isso aconteça. Daí chamado-se resistência à insulina. Daí que se pede, quem é obeso, tente diminuir, porque você é um fator de risco para desenvolver diabetes. Ou seja, uma sobrecarga no pâncreas. Ou algum problema que afete o órgão. Não, não é isso. O pâncreas ele está produzindo normal a sua insulina. Certo. Às vezes com um pouco de diminuição. Mas a insulina na periferia, no sangue, para bem entender, não faz o efeito necessário. É por isso que o diabetes tem que tomar insulina. Não, nem todo diabetes tem que tomar insulina. Mas a maioria deles aplica, né, doutora? Em diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2, ele só usa a insulina quando se esgota todo tipo de tratamento em termos de dieta, atividade física e comprimidos, que tem uma vasta quantidade de comprimidos agora, de uma forma melhor, individuais ou já conjugados, e estudando para que saia 2, 3 drogas combinadas. Agora, quando se usa todo esse tipo de tratamento, se busca a alternativa da insulina. Então a insulina é a última etapa. Para o tipo 2. Para o tipo 2. Geralmente o tipo 1, quanto mais jovem, que é criança, adolescente, adulto jovem, nós temos que recorrer ao uso de insulina. Exceto criança jovem de 12, 13 anos, que são obesas. Se elas desenvolvem diabetes,
já estamos classificando não como tipo 1, e sim como tipo 2. O diabetes não tem cura, doutora. Não. Mas a pessoa pode ter boa qualidade de vida, o portador de diabetes, dependendo do seu histórico médico e também da sua alimentação. Quais são as recomendações para que o diabético tenha boa qualidade de vida? O diabetes não tem cura. Muitos estudos, muitas pesquisas estão em andamento, outras já sendo utilizadas na prática, tipo transplante de pâncreas e rins, transplante de pâncreas, transplante de ilhotas de pâncreas, estudos com células-tronco para essa cura. Mas ele tem que ser controlado. Uma vez com diabetes, ele tem e deve ser controlado. O problema, Alain, é toda e qualquer doença que você tem que pedir para a pessoa diminuir a sua alimentação, aí é que está o perigo. Porque nem todo mundo consegue. Não, tem alguma coisa melhor na vida do que comer? É bom demais. Comer e dormir é uma demais. beleza. Comer aquilo que você quer, que você gosta, que você tem vontade, numa quantidade que você satisfaz. Então, se você chegar para você e dizer, você tem que diminuir a comida, eu já sou chata, eu já sou antipática, já criei aquilo. Mas você tem e deve insistir. É isso que a senhora recomenda, doutora, para os seus pacientes, quando percebe que essa é uma das saídas para controlar o diabetes? Isso, porque tem paciente diabético que ele controla só com alimentação e atividade física. Outros não, alimentação, atividade física. Mas não existe nenhuma modalidade de tratamento se não tiver a dieta e a atividade física. E aí entra outra questão. Quais são as complicações do diabetes quando já descoberto mais tarde, doutora? O diabetes tipo 2, ele já, às vezes, você descobre que é diabético quando você sofre um pequeno acidente no pé. Um calo, um sapato apertado, um prego que entrou. Então, quando você chega já com aquele pé infectado, você faz o teste, aí você é diabético. Não, mas eu não sei, eu não sabia. Então, você sabe já num quadro de complicação. Diabetes tipo 2, ele é mais sutil. Por que descobre com essas feridas no pé? Porque ele já fica inchado, infectado, que é uma característica, doutor? Não, ele é diabético talvez de longo tempo, sem muitos sintomas, ou alguns sintomas, digamos, que ele trabalha muito, chega em casa cansado, ele acha que aquilo é da atividade que ele fez durante o dia. Mas é diabetes. Mas é diabetes. Olha só. Diferente do tipo 1, porque ela vem bem abrupta, com todos os sintomas bem característicos, não dá tempo. E quais são os sintomas característicos, doutor? É muita sede, beber muita água, consequente dá muita sede, vista turva, emagrecimento. Às vezes, criança dá-se diagnóstico com um quadro de infecção urinária. Olha só. Chega, tá, e ali já está o diabetes. O tipo 2, ele não segue essa regra. Ele é mais difícil de você dar o diagnóstico. O diabetes também pode causar impotência sexual, doutora? Pode, é uma das complicações. Tá vendo, né, Célio? Cuidado, rapaz. Às vezes o cliente chega no consultório médico, às vezes está no urologista, que ele está impotente, ou digamos, ele está diminuindo a atividade sexual dele, e um dos primeiros sintomas, primeiros exames que tem que ser solicitado é a glicemia. Porque às vezes é diabetes. Às vezes é diabetes. Tá ali sem pique, sem vontade, é o diabetes. É impotência, sem contar que coisa interessante. Hoje em dia as amputações de membros inferiores em pacientes diabéticos, a maior trombose. causa, não só por causa de uma trombose, todo o complexo neurológico e vascular dos membros inferiores do diabético, ele já está comprometido, principalmente acima dos 10 anos de doença. Daí que o diabético tem que ter cuidado com seus pés, examinar os pés, enxugá-los, observar, porque ele, gradativamente ele pode perder a sensibilidade. Então o diabetes tem uma relação direta com a obesidade por conta, enfim, da própria genética da pessoa. Se quem tem alguém na família com diabetes também deve estar atento. E essa questão da pessoa trocar alguns tipos de alimento por alimento diet, açúcar mascavo, por exemplo, que muita gente fala que é mais benéfico do que o açúcar refinado. Tem alguma coisa a ver, doutora? Melhora a qualidade de vida? Enfim, pode ser usado como... Se você usar o açúcar mascavo, eu particularmente não indico. Se você tentar adoçar alguma coisa com açúcar mascavo, você não consegue. Você coloca 2 colheres, 3 colheres, mas nunca você chega naquele sabor doce. Doce que é o açúcar mas normal. Você está colocando muito açúcar no seu... Glicose do mesmo jeito? Do mesmo jeito.
O alimento diet é aquele que ele não, por exemplo, eu quero um alimento diet para sal. Então, ele não contém nenhuma quantidade de sal. Eu quero um alimento diet para o açúcar. Então, ele não contém nenhuma quantidade de açúcar e pouca quantidade de carboidrato. Mas o light, ele tem a redução. Ele ainda tem cerca de 25% de carboidrato, açúcar, essas coisas. Então, recomenda-se, coma com moderação. Porque se no final você é diet, então eu vou comer muito doce diet, muito bolo diet, muito refrigerante diet ou light, no final a sua caloria está grande do mesmo jeito, lhe prejudica. Para a gente finalizar, doutora, a revista Veja trouxe no mês passado uma reportagem especial falando de um novo medicamento para diabéticos, o Victoza ou liraglutida, que estava sendo utilizado para emagrecimento. A senhora que é especialista, realmente, eu que não tenho diabetes, a minha produtora Simone, está com as cartucheirinhas e ela quer emagrecer, ela pode usar o Victoza, doutora? Se ela for diabética e tiver com... Ela não, ela só quer por fins estéticos. Não pode e nem deve. Nem pode, não deve. Foi uma medicação que foi estudada, está no mercado para o paciente que caro, né, é obeso e diabetes. E é muito caro esse Victoza. Muito caro, muito caro. Cerca de R$400 cada? De 400 a 500 a ampola. Já vende aqui em Rio Branco, não? Não, aqui em Rio Branco não vende. Alguns clientes estão usando, mas eles adquiriram, e logo eles adquiriram, porque esgotou o estoque no Brasil, porque ela é livre comércio. Livre não comércio, precisa de receita. Chegava, pedia pela internet e passava, sendo eu obeso e não diabético. Cada ampola dá para quantas aplicações, doutora? Depende, ela tem para 16 aplicações, 32 aplicações e 48 aplicações. De R$400 a R$500. Isso. Tá aí, Simone, você pode usar. Não, ela não pode usar. Não pode, usar. doutora? Não, ela não é diabética. Ela não pode usar, então? Não, não deve. Ele está sendo estudado para depois se usar também no combate à obesidade. Ah, sim. Depois dos estudos, das pesquisas. Mas ela é específica para diabético obeso. Então a senhora não pode usar, nem você, dona Lígia, também. Essa menina estava toda doida por causa desse medicamento, viu, doutora? Gente, o nosso tempo é curto, já está estourado. Eu conversei, tive o prazer de bater um papo com essa simpatia, que é a doutora Regina Jarud, médica endocrinologista. Doutora, muito obrigado pela sua vinda. Obrigada, Alain. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. E nesse dia do diabetes, que foi ontem, quem quiser conhecer um pouco mais, doutora, tem algum site, que a senhora recomendaria para quem quiser conhecer? Tem o site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela tem no site, orientações para os profissionais, médicos, enfermeiras, nutricionistas, e tem a orientação para o cliente, o paciente que é diabético. Tem várias orientações de tudo. O diabético, ele tem e precisa ser bem informado. Muito bem. Porque se ele for assim, ele passa, multiplica, vai passando adiante, entendeu? As informações. Gente, infelizmente nosso tempo está estourado. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e um ótimo feriado a todos.